Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 9 de dezembro de 2019. Sob o Itzel, policiais já respondem por quase metade de mortes violentas na região metropolitana do Rio. A política de conceder aos policiais uma espécie de licença para matar, anunciada por Wilson Witzel durante toda a campanha eleitoral de 2018, está em pleno vigor no Rio de Janeiro. As polícias civil e militar, que estão sob o comando do ex-juiz federal desde janeiro deste ano, quando assumiu o governo estadual, foram responsáveis por 41,5% das mortes violentas na região metropolitana do Rio de Janeiro, que engloba a capital fluminense e mais 16 municípios de seu entorno. Isto é, do total de 429 letalidades violentas em julho na região, 178 foram cometidas por agentes, segundo informou nesta quarta-feira o Instituto de Segurança Pública ISP, autarquia vinculada ao governo. Significa também que a polícia matou entre 6 e 7 pessoas por dia em julho. Ao mesmo tempo, nenhum agente policial do Rio perdeu sua vida enquanto estava trabalhando no mesmo mês. Considerando todo o território do estado do Rio, o ISP registrou 194 mortes por intervenção de agentes somente em julho, 37,5% do total de letalidades violentas, 518 ocorrências no mês. Trata-se de mais um recorde. A cifra é a maior para um único mês desde 1998, quando o índice começou a ser medido. Representa também um aumento 49% com relação a julho do ano passado, quando os policiais assumiram ter matado 130 pessoas. A violência estatal atingiu patamares inéditos durante a intervenção federal ao longo de 2018, mas sob o Itzel os números vêm aumentando ainda mais. Janeiro e maio já haviam sido os meses com mais mortes cometidas pela polícia desde o começo da série histórica, em 1998. Julho já é o terceiro recorde do ex-juiz federal em 7 meses de gestão. Levando em conta esse período, as polícias civil e militar do Rio já mataram 1.075 pessoas ao longo de 2019 em todo o estado. O número é quase 20% maior que o registrado no mesmo período de 2018. Nos dados não constam as mortes cometidas pelas milícias, constituídas policiais e bombeiros, da ativa ou da reserva, ou por agentes matadores que agem nas sombras. 11 policiais militares morreram em serviço neste ano, enquanto que nenhum policial civil perdeu sua vida durante o trabalho. Considerando mais uma vez todo o ano de 2019, os agentes foram responsáveis por 30,14% de todas as mortes violentas cometidas no estado, onde 3.566 óbitos foram registrados. Cabe destacar também que, com essas 1.075 mortes contabilizadas nos últimos 7 meses, os agentes do estado já mataram mais que ao longo de outros 15 anos anteriores. A julgar pelas declarações do secretário da Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, a escalada deve continuar. Em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio nesta quarta, ele afirmou que as mortes decorrentes de operações policiais continuarão a subir até dezembro porque as ações estão sendo feitas, explicou. Conforme a gente vai trabalhando as investigações, a inteligência e a integração com a polícia militar, a tendência é a baixar. É um número alto, não é um número que a gente deseja, explicou. Em tese, a Polícia Civil é a responsável por investigar todas as mortes violentas, inclusive as cometidas por policiais durante operações ou fora delas. Witzel foi eleito prometendo empregar snipers para atirar na cabecinha de criminosos armados.
Nesta terça-feira, o governador aproveitou que um atirador do Batalhão de Operações Policiais Especiais BOP matou Elian Augusto da Silva, que sequestraram um ônibus na ponte Rio-Niterói, para reafirmar sua promessa de campanha. Sua política de segurança vem sendo fortemente criticada por se basear, fundamentalmente, em diárias operações policiais em favelas que levam o pânico a moradores e que muitas vezes terminam em mortes e chacinas, inclusive de jovens inocentes. Conforme destaca a Rede de Observatórios da Segurança em seu último relatório, as operações policiais aumentaram 42% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2018. As operações com tiros disparados de helicóptero subiram de 11 para 34. Já o número de mortos em operações policiais aumentou 46%. No Brasil, a pena de morte só foi totalmente abolida por crimes comuns após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Ela não foi abolida por certos crimes militares em tempo de guerra até a Constituição de 1988. No entanto, como vemos na reportagem, ela vem sendo utilizada pelas forças policiais do Rio de Janeiro. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona e os espíritos esclarecem sobre a pena de morte 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Comentário de Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à agudo pena de morte entre os povos mais adiantados, e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justa se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida, não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. No livro Após a Tempestade, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma que, em razão do crescente surto da delinquência na sua multiplicidade chocante, que se espalha na terra, de forma avassaladora, em que o crime se impõe desarvorado, esmagando as florações da esperança e da bondade, legisladores de toda parte voltam a interrogar e sugerir quanto à necessidade da aplicação da pena capital diante de determinados desrespeitos ao Código dos Direitos do Homem, à sua vida e liberdade. O problema, porém, não obstante a gravidade de que se reveste, não poderá ser solucionado por processos análogos que defluem da violência do próprio crime ulteriormente pelo Estado tornado legal. A vida é patrimônio por demais precioso para ser ceifada, seja por quem seja. A ninguém, individual ou representativamente pelo Estado, cabe o direito de eliminar o homem, mesmo quando este delinque da forma mais grotesca ou vil. Se o Estado fizer, torna-se igual ao delinquente que roubou à vítima sua vida. Em cada criminoso vige um alienado necessitado de assistência competente, de modo a reorganizar as paisagens íntimas por meio de terapêutica especializada, a fim de se tornar cidadão útil a si mesmo e à comunidade onde se encontra situado pelos impositivos da vida.
A tarefa que compete às leis é a de eliminar o crime, as causas que fomentam, não o equivocado criminoso. A morte do delinquente não devolve a vida da vítima. Ao invés da preocupação de matar, encontrar recursos para estimular a vida, educar, reeducar são impositivos inadiáveis, punir, não. Tenhamos tento. Não há, no Evangelho, um só versículo que apoie a pena de morte. Se o Estado ceifa a vida de um cidadão, não tem o direito de exigir que outros a respeitem. A morte não destrói a vida. Libertando-se o criminoso do domicílio carnal, intoxicado pelo ódio dos instantes finais, vincula-se psiquicamente àqueles que lhe infligiram tal punição, mantendo comunhão mental de rebeldia por meio da qual mais torpes e sombrias faz as paisagens humanas, o criminoso não fugirá à consciência nem à injunção reparadora pelas supremas leis da vida. Justo, portanto, facultará ao revel insancha de recompor-se e reparar quanto possível os males perpetrados. Nesse sentido, a penologia dispõe de salutares programas de redenção para os transgressores da ordem e do direito, transfugas do dever e da responsabilidade, nossos irmãos atormentados da senda evolutiva. Sem dúvida, as condições sociais que promovem o crime e fomentam a existência dos criminosos devem merecer melhor tratamento humano, a fim de que aqueles que vigem nos escabrosos e sórdidos guetos de miséria conheçam dignidade e sejam com honradez considerados. A era tecnológica, mais preocupada com os valores objetivos e os da indústria do supérfluo e da inutilidade, vem esquecendo os legítimos objetivos do homem, seus pendores espirituais, suas realizações éticas, seus sonhos ideais de enobrecimento, emulando para as aquisições de fora, facultando comodidade e prazer imediatos, faz anular a felicidade no seu sentido profundo, que independe das conquistas transitórias para as realizações essenciais e morredoras do ser. Aos cristãos legítimos cabe o indeclinável labor de persistir na bondade, na equidade, na paciência. A perseverança no amor, talvez com resultados demorados, consegue a modificação da face externa das coisas e da intimidade humana para as realizações do enobrecimento. Matar, jamais. Um crime não pode ser solucionado por meio de outro, desde o nome ou a posição legal que se lhe queira dar jamais terá validade moral. Diante, portanto, da agressividade, revida com a tolerância. Ante a ira, resposta com a benevolência, junto ao ódio dissemina o amor. Ao lado da hostilidade sistemática, propõe o perdão indistinto. Perante o acusador gratuito oferece a paciência gentil, tradutora da inocência. Só o bem tem existência real e permanente. Consegue triunfar, por fim, mesmo quando aparentemente campeia e domina o mal. Não engrosses as fileiras dos que, violentos, pensam em eliminar, são capazes, também, na sua revolta, de cometer crimes equivalentes àqueles para os quais, veementemente, pedem a punição capital do infrator. Ignoras tuas forças. Não sabes como te portarias na posição daquele que agora é o algoz? Esparce e semeia o amor, sim, criando condições joviais e felizes para todos, oferecendo o teu precioso contributo mesmo que seja coisa mais insignificante a fim de modificar o estado atual do mundo, e o crime baterá em retirada, constituindo no futuro triste sombra do passado, conforme nos promete Jesus. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.